Os Estados Unidos e o Canadá movimentam juntos mais de 750 bilhões de dólares em mercadorias todos os anos, e uma parte enorme disso passa por uma rota, Windsor até Detroit. Até a primavera de 2026, quase tudo depende de uma única ponte antiga, mais velha do que a maioria dos caminhões que a atravessam. Essa ponte, que pertence ao bilionário Manuel Moron e agora à sua família, eles controlam a travessia de caminhões mais movimentada da América do Norte e as lojas duty free em suas extremidades. A Ambassador Bridge é mais do que infraestrutura, é poder de barganha. 25% do comércio de mercadorias entre Estados Unidos e Canadá cruzava sua ponte anualmente, permitindo que uma empresa privada desacelerasse, estrangulasse ou até interrompesse o fluxo econômico do meio oeste. Tudo nesta região passa por um pequeno trecho de água, terra e estrada. A geografia torna isso inevitável. Os caminhoneiros não estão pegando um desvio só pela paisagem. Esse é o caminho direto que liga o coração do Cinturão da Ferrugem, Michigan, Ohio, Indiana, ao Cinturão Industrial de Ontário. Embora haja ferrovias e portos em outros locais, caminhões lideram no transporte de grandes volumes, cargas sensíveis ao tempo e entregas just in time. Esse corredor responde pela maior parte disso. Há outras passagens, mas aumentam distância, tempo e custos que sistemas just in time não suportam. Não havia outra forma de transportar tanta carga tão rápido. Por isso, por décadas, o corredor foi uma vulnerabilidade concentrada em um único ponto. As fábricas não foram construídas ao redor da ponte. A ponte se tornou crítica porque as fábricas já estavam aqui. Apenas 1 hora de atraso pode parar turnos inteiros aqui. Todo o ecossistema automotivo do meio oeste funciona em perfeita sincronia. Um caminhão parado na ponte pode interromper as operações em fábricas, fornecedores e armazéns. Isso afeta as 3 grandes: General Motors, Ford Motor Company e Stellantis, cujas fábricas em Michigan e Ontário operam praticamente como uma única grande unidade separada por uma fronteira internacional. O acúmulo de caminhões na Ambassador Bridge causa um rápido efeito dominó, atingindo duramente também os fornecedores. Siderúrgicas em Indiana, fábricas de eletrônicos em Ohio e oficinas de estampagem no meio oeste alimentam esse ciclo. Quem controlava aquela ponte controlava os preços dos alimentos, os custos de construção e a confiabilidade da energia para metade do país. E agora, o jogo está virando. A Gordie Howe muda essa dinâmica. Decisões sobre fluxo, velocidade e custo não estão mais nas mãos de uma única família. Agora elas integram o corredor público que regula a passagem de mercadorias pela fronteira. Uma ligação, uma paralisação ou um fechamento prolongado pode impactar rapidamente a economia do meio oeste, mais que qualquer recessão, e não se limita só aos automóveis. Aço, agricultura, energia, todos passam pelo mesmo gargalo. Isso não era apenas uma cadeia de suprimentos, eram várias indústrias concentradas em um único ponto de falha. É o controle sobre toda uma região. A nova travessia pública muda completamente essa dinâmica de poder. Nenhum agente isolado pode mais pressionar indústrias inteiras. Agricultores têm suprimentos constantes, construtores contam com entregas confiáveis e empresas de energia encontram alívio logístico. Os caminhões se movem mais rápido e esse alívio se espalha por vários setores que antes estavam sob o controle da família. A solicitação por uma segunda travessia existe há anos, mas os alertas aumentaram após o 11 de setembro. Antes, caminhões quase não reduziam a velocidade na Ponte Ambassador. Depois, toda a carga precisava ser inspecionada para ameaças, explosivos e contrabando. O problema? Essa ponte fica em uma área urbana densa, sem espaço para expansão. Não havia espaço para scanners de múltiplas faixas e raio-x, sem causar congestionamento de quilômetros no Canadá. Então ambos os governos intervieram. Planejaram uma nova ponte internacional pública. O projeto era simples: 6 faixas, ligações diretas com rodovias, processamento exclusivo para caminhões, sem passar por ruas da cidade e sem operador privado de pedágio para vetar melhorias. O objetivo principal era eliminar aquele único ponto de falha de uma vez por todas. Mas não era tão simples assim. Isso se transformou em uma luta de 15 anos sobre quem controlaria o corredor. Os Maroons lutaram contra o projeto com processos judiciais, lobby e atrasos.
Cada passo adiante se transformava em uma batalha judicial ou política. Em 2010, ações judiciais buscavam impedir o projeto e esgotar recursos públicos, ameaçando as indústrias do meio-oeste se uma segunda ponte rompesse o monopólio. O projeto ficou paralisado por mais de uma década. Não porque o plano fosse falho ou a necessidade não fosse clara, mas porque um interesse privado bem financiado tinha dinheiro e influência para usar o sistema como arma contra a infraestrutura pública. Ainda assim, o projeto Gordie Howe não morreu. A construção finalmente começou, apesar da confusão jurídica e política. Torres foram erguidas. O tabuleiro conectou as margens. Os testes foram concluídos. A inauguração está prevista para a primavera de 2026. Após 15 anos de batalhas, nenhuma família o controla. Uma autoridade pública binacional o administra. Pela primeira vez, esse corredor não é controlado por um único agente. Só essa mudança já é enorme. As fábricas não precisam mais planejar em torno de um único risco. Os sistemas logísticos não dependem mais de uma única travessia. Todo o sistema passa de frágil para resiliente. A nova ponte foi projetada para ser rápida. 6 faixas completas em vez de 4, vias exclusivas para caminhões comerciais. Agora, caminhões que saem de Windsor não precisam mais cruzar as ruas da cidade para acessar as rodovias dos Estados Unidos. Eles podem ir direto da rodovia 401 para a Interestadual 75 em um trajeto contínuo. Isso não são apenas faixas mais rápidas. Sistema que permite aos fabricantes planejarem com confiança, economizando horas nas entregas e milhares de dólares com caminhões parados. O principal desafio nas travessias de fronteira é o processamento. A ponte internacional Gordie Howe foi criada para solucionar esse problema. Novos pontos de entrada em ambos os lados, 60 faixas de inspeção, 16 faixas de pedágio para processar todo o tráfego que chega. Tudo foi construído para manter os caminhões de maior valor em movimento. Rápido, previsível e dentro do cronograma. A Ambassador Bridge. Apenas 4 faixas de tráfego no total e uma capacidade alfandegária muito mais limitada. O resultado são filas de tráfego e horas perdidas. Com a Gordie Howe totalmente operacional, estima-se que serão economizadas 850 mil horas anuais de caminhões parados. Mesmo estimativas conservadoras indicam que o tempo médio economizado será de 18 a 20 minutos por travessia comercial nos horários de pico. Multiplique isso por milhares de caminhões todos os dias e o impacto é enorme. Milhões em custos evitados, entregas mais rápidas e cadeias de suprimentos mais eficientes em toda a região. Mas a maior mudança não é a velocidade, é a escolha. Pela primeira vez, os caminhões têm uma alternativa de verdade, e isso quebra o monopólio do transporte. Essa opção elimina o medo. Um acidente ou fechamento para reparos já não paralisa fábricas nem exige desvios de última hora. Uma greve trabalhista ou um alerta de segurança não mantém mais o meio-oeste refém. A ponte Gordie Howe reorganiza o sistema. A indústria norte-americana compete em nível global. E por décadas, o meio-oeste lutou com uma mão amarrada nas costas. Agora esse corredor comercial crítico ele tem um complemento sólido. Um que é mais rápido, mais confiável e sob supervisão pública. Todo o sistema pode funcionar de forma diferente agora. Essa mudança força renegociações de contratos em todos os lugares. A precificação monopolista desaparece com a concorrência. A pressão resulta em tarifas de frete mais baixas no geral e contratos mais inteligentes que pagam pela velocidade em vez de cobrar pelos atrasos. Empresas que transportam bilhões em mercadorias ganham poder de negociação, deixando de receber ordens de uma única ponte. Fabricantes que pagam esses fretes notam rapidamente o impacto financeiro. Grandes fábricas automotivas podem perder dezenas de milhares de dólares por minuto quando um atraso na ponte impede o envio de cargas. Isso mostra por que uma segunda ponte pública mais rápida, resistente e projetada para alto volume de cargas é essencial. Faixas extras e rotas alternativas evitam que a ponte seja um gargalo, mantendo o meio-oeste funcionando até em choques inesperados. Nos últimos 10 anos, apostou-se que a manufatura americana pode competir se as cadeias de suprimentos forem locais, conectadas e confiáveis. A Gordie Howe cumpre esse papel. Ela reduz custos antes considerados normais e diminui prazos de entrega, antes alongados por margens de segurança. Ela converte minutos poupados na fronteira em milhões nas linhas de produção.
Todo fornecedor das três grandes obtém margens. Cada transportadora que movimenta as peças ganha eficiência. Cada comprador que adquire um veículo, eletrodoméstico ou máquina fabricada no meio oeste, paga um pouco menos porque o sistema desperdiça menos. As fábricas que antes precisavam organizar toda a sua produção em torno de um gargalo privado, finalmente podem operar a todo vapor. Esse enorme comércio bilateral depende de pontes, túneis, portos, linhas ferroviárias e rodovias, em sua maioria construídos para uma economia menor e mais lenta. Por décadas, o sistema ficou defasado. O comércio cresceu com o SMCA e as cadeias de suprimentos se integraram tanto que a fronteira praticamente sumiu para várias indústrias. Apesar disso, travessias, alfândega e rodovias continuaram paradas no tempo, com o sistema desatualizado. Agora está sendo modernizado. O corredor Detroit-Windsor é o exemplo mais claro e mais caro, mas não é o único. A ponte Ambassador suportou o peso porque era necessário, não porque fosse excelente. O que acontece quando a espinha dorsal finalmente recebe a atualização que precisava há 20 anos, todo o sistema começa a funcionar de forma diferente. Janelas just-in-time mais apertadas passam a ser possíveis. Custos de estoque presos por atrasos na fronteira caem. Redes logísticas agora podem planejar com confiança, sem depender de alternativas. A robustez substitui a fragilidade. Há muito a ganhar aqui. O meio oeste ganha a capacidade de competir globalmente em vez de ficar constantemente lutando contra sua própria estrutura. Essa nova travessia é a prova do que acontece quando a infraestrutura de comércio da América do Norte finalmente acompanha os volumes que tem transportado. Toda a artéria de manufatura norte-sul, desde o núcleo industrial dos Grandes Lagos até o Golfo, fica um pouco mais direta, um pouco mais robusta e mais competitiva. Uma ponte prova o que o investimento proativo pode fazer. A grande questão é, será que a América do Norte consegue construir a próxima ponte antes que a próxima crise aconteça? Ou será que sempre espera até que tudo desmorone? O comércio entre os Estados Unidos e o Canadá continua crescendo. Cada vez mais empresas estão trazendo fábricas para mais perto de casa, em vez de levá-las para o exterior. Cada vez que uma nova fábrica é inaugurada, mais caminhões são adicionados às estradas. Sem melhorias, o congestionamento cresce. Sem consertos antecipados, atrasos podem afetar empregos, fábricas e a competitividade internacional. A ponte Gordie Howe mostra o que ocorre quando o país se adianta ao problema. Uma ponte é só o início, não a linha de chegada. Até agora, o padrão tem sido esperar até que a dor seja insuportável. Ignorar, depois enfrentar processos judiciais, disputas políticas e resistência do setor privado, até que uma crise iminente force uma ação. Os atrasos custam bilhões e ameaçam empregos. A ponte Gordie Howe mostra o resultado de investir antes que tudo quebre. Fornecedores, empresas de logística e compradores ganham fôlego porque um ponto crítico deixa de ser o elo fraco da cadeia. Com pedágios definidos significativamente mais baixos do que os da Ambassador e um programa de descontos em vigor, a concorrência vai mudar a equação para as transportadoras. Essas travessias mais rápidas e o controle público enfraquecem o antigo monopólio, forçando um serviço melhor e tarifas mais justas para todos. Veja a Ford F-150, a picape mais vendida dos Estados Unidos, fabricada em Dearborn, Michigan. Sua cadeia de suprimentos é uma dança transfronteiriça. Os blocos do motor são fundidos em Ontário, seguem para a usinagem em Michigan e retornam ao norte para a submontagem. Transmissões e outros componentes costumam cruzar a fronteira de 4 a 7 vezes antes da montagem final. Antes da ponte Gordie Howe, as equipes de logística criavam margens extras, desviavam por engarrafamentos conhecidos e conviviam com o risco de um acidente, reparo ou alerta de segurança paralisar a linha. Agora o corredor tem confiabilidade reforçada. Chegou uma alternativa de reserva, agora há escolha. Essa é a mudança mais importante que o número de faixas ou estatísticas de pedágio. A transição para veículos elétricos eleva ainda mais as apostas. Um bloco de motor de F-150 ou estampado de aço pode ficar parado por horas, sem problemas. Os packs de bateria de veículos elétricos não podem ficar parados assim, pois células de íons de lítio são muito sensíveis a variações de temperatura e atrasos. Caminhões levando células das gigafábricas de Ontário não podem enfrentar longas filas. Durante tempestades congelantes em fevereiro ou calor intenso em julho,
os sistemas térmicos dos reboques são levados ao limite. Na corrida pela eletrificação de veículos, a ponte Gordie Howe mantém fábricas do meio-oeste competitivas, garantindo a produção e o fluxo contínuo de componentes de veículos elétricos. Uma carga comprometida pela temperatura não só desperdiça tempo, como pode destruir milhões em estoques de alto valor antes mesmo de chegar à linha de montagem. A nova ponte mantém todo o ecossistema viável, permitindo que células, módulos e packs fluam sem estrangulamento, diferente do antigo gargalo. A questão é se o cinturão da ferrugem continuará relevante no próximo século de produção de veículos. A ponte Gordie Howe não só reduz o tempo de viagem, mas também restaura a confiabilidade do eixo manufatureiro dos Grandes Lagos e mantém cadeias de suprimentos locais de alto valor. Por décadas, um quarto do comércio entre os Estados Unidos e o Canadá dependia da decisão de uma única família. Essa era a Cabot. A questão é se os Estados Unidos aprenderam alguma coisa com isso para o futuro. Obrigado por acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente, até a próxima no MapPack.